Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio aqui do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, você está querendo começar, quer descobrir sobre novos livros, novos autores, ou de clássicos, né, que a gente fala bastante aqui também, você está no lugar certo. Eu sou Custódio e a gente está aqui sempre tratando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidado ou convidada mega especial, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. A gente está muito feliz de ter ela aqui hoje com a gente. Antes de eu falar um pouco mais dela, eu queria convidar vocês aí a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, assinar o canal, né, porque toda vez que a gente solta novos episódios, vocês ficam sabendo automaticamente aí. Então não deixa de seguir a gente, que a gente está aqui sempre, como eu disse, tratando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês. E aí, falando da nossa convidada hoje, maravilhosa, ela é uma mulher poderosíssima, eu tenho que te falar isso, sou muito seu fã. É escritora, cordelista e poeta brasileira, nascida no Limoeiro do Norte, sertão cearense. Juazeiro do Norte, sertão cearense. Minha conterrânea, né? Que adoro, a gente já falou bastante sobre isso também. É autora dos livros As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, Um Buraco com Meu Nome, do premiado Redemoinho em Dia Quente, vencedor do prêmio Biblioteca Nacional do APCA de Literatura, na categoria Contos, e finalista do prêmio Jabuti, além de sua última obra, o maravilhoso Corpo Desfeito, que a gente vai falar bastante dele aqui, que enfim, não tem um lugar que eu chegue para esse livro não estar estampado nas gôndolas e tudo. Eu, particularmente, que amo essa obra, então eu tenho um prazer redobrado toda vez que eu vejo esse livro exposto e as pessoas falando dele. Tenho muito carinho por essa obra, é maravilhosa demais, a gente vai falar bastante dele aqui. Além disso, já tem mais de 70 títulos em literatura de cordel, é colunista da L Brasil e criou o Clube da Escrita para Mulheres, que é outro projeto maravilhoso, que a gente vai falar dele aqui também. Senhoras e senhores, aqui com a gente e para vocês, Jahide Arraes, seja muito bem-vindo. A gente está muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Ai, obrigada. Oi. Seja muito bem-vinda, né? A gente está aqui falando desde de quando a gente começou o projeto e a gente conseguiu, então, essa janela aí. A gente sabe o quanto a sua agenda é uma agenda cheia. A gente acompanha você bastante ali nas redes sociais, o tanto de projeto que você está envolvido, para nossa sorte, Então, é um prazer gigante. Obrigado aí por abrir essa janelinha aqui para conversar com a gente. Imagina, a alegria. Eu tô adorando o podcast, tô acompanhando, me inscrevi. Eba! Tô acompanhando todo lugar. Adoro. Maravilhoso. Bom, vou começar o papo aqui falando um pouquinho até do que a gente resgatou aqui na sua bio, falando um pouco ali de onde você veio, né? De Juazeiro do Norte, sertão do Cariri, né? E aí eu queria te perguntar como que é sair de um lugar tão distante do ponto de vista geográfico, de tantos outros que a gente sabe, né? Para se tornar uma escritora nacional. Que loucura. Que loucura. Não imaginava que tomaria essa proporção, não. Porque tudo lutou contra mim para que não acontecesse. E também, por muito tempo, eu nem acreditei, nem considerei isso como possível, assim, sabe? Porque eu fui uma leitora muito dedicada, mas enquanto eu estava crescendo lá no Cariri, não tinha livraria, né? A biblioteca municipal muito voltada para didático e clássicos. Sim. Então, eu só li homens. Os próprios livros do meu pai, que é ele que me emprestava os livros. Só livros de homens. Então, quando eu fui descobrir mulheres, especialmente mulheres negras, eu já estava adulta. E eu lembro que eu fiz essa pergunta para mim mesma, assim, nossa, mas como eu nunca me perguntei por que eu nunca li autoras negras, né? E isso fez muita diferença na minha vida, porque eu encontrei mulheres de todos os tipos que eram escritoras publicadas. Então eu pensei, nossa, isso também é possível para mim. Mas aí até você chegar e começar a publicar e sair de lá, porque para que desse certo, eu não dava para ficar lá. Né? Tudo gira em torno do Sudeste, os eventos estão aqui, tudo é tudo aqui. Né? Então, eu tinha que vir
para apostar nisso, né? E eu escolhi entre a faculdade de psicologia, que eu estava bem perto de terminar, e a literatura, né? E eu vi que a literatura estava começando a dar certo, e eu falei, não, eu vou fazer o que eu realmente quero fazer. E é muito louco, assim, acontecem muitas coisas relacionadas à discriminação por região, né? Por você não ser a pessoa que tem o sobrenome certo, os contatos certos, né? Isso tudo aconteceu muito enquanto eu estava começando e até hoje acontece, né? Mas felizmente aí as coisas deram bastante certo por aqui e demorou para dar certo lá, né? De onde eu saí, lá em Juazeiro especialmente, demorei para ver obras minhas lá. E agora, semana passada, eu recebi uma foto de uma vitrine, numa livraria lá, que estavam meus livros na vitrine. E aí eu fiquei, nossa, finalmente, assim, que absurdo, que legal, que massa. Mas eu seus livros estampados em todas as livrarias de São Paulo e Rio, nos grandes centros urbanos. Isso. E lá mesmo, né? Fora do Brasil. E aí não tinha de onde eu vim. Não tinha de onde eu vim. Né? E aí, pra você ver como eu tinha que sair de lá. Para poder fazer a coisa aqui, né? E isso é muito lamentável. Eu acho que até hoje é assim. Sim. Isso tem a ver também com o que você falou aí no comecinho também, né? Ainda existe uma cultura machista, né? Para a questão da literatura, né? Então, mesmo de onde você veio, eventualmente seus livros não estavam lá, mas tinham outros nesses lugares, né? Certamente ocupados muitas vezes até por escritores homens, né? Sim, com certeza. E no meio do cordel, que foi onde eu comecei, isso é muito forte. Até hoje, eu sou uma persona não grata no meio do cordel, porque eu sempre falei muito sobre a questão do machismo nesse meio e escrevi, meus cordéis são muito sobre isso, né? Então, eu nunca fui convidada para nada de cordel. Nenhum evento assim, bienais, stand de cordel nunca. O que é um bom sinal. Eu acho que tudo bem. Se as pessoas não me querem lá, eu muito menos. Né? Eu quero estar onde querem que eu esteja. Exato. E eu também não quero fazer parte de algo com o qual eu não me identifico. Exato. Não, eu tô falando exatamente isso, assim. O que é bom você não tá. Porque talvez se você estivesse concordando com absolutamente tudo, você seria convidado para todos. Pois né? Acho que tem um alerta bom aí, né? Cara, se eu não tô sendo convidada é porque eu tô falando de alguma coisa que as pessoas não estão falando. E que necessariamente é preciso que seja falado, né? Tá incomodando e tudo bem. Tá incomodando e tudo bem. Tudo bem incomodar. E eu acho que o legal é que eles não te chamam para esse espaço, mas outros espaços tão importantes quanto te acharam, te encontraram e te incluíram, né? E isso eu acho bizarro. Por exemplo, quando eu fui convidada para a Flip, em 2019, eu e o Braulio Tavares, nós fomos os primeiros cordelistas a estar no palco principal da Flip. Sim. Né? E o meu livro Heroínas Negras, ele ficou, assim, ele vendeu absurdos. O lançamento dele, assim, foi uma coisa gigantesca. E ele continua vendendo muito até hoje, faz alguns anos. É um livro, assim, que tem uma vida longa, assim. E como um livro de cordel fica entre os mais vendidos da Flip, né? E você está disputando ali com absolutamente tudo. Todo mundo. E a comunidade do cordel não acha isso uma coisa positiva. Exato. Né? Então, é porque é a pessoa envolvida na coisa que prejudica a relação, né? Mas tudo bem, né? Não tem problema. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Óbvio. E está sendo muito bem vista e respeitada por isso. Por quem acho que acredita no que você está construindo. E para você, para a gente e principalmente para a sociedade, né? E essa questão de você, né, vir do Nordeste, tudo, trazer um pouco dessa bandeira, né, nordestina, o que isso agrega para você e o que te taxa ou rotula, assim? Porque isso é um ponto também, né? Eu vejo as coisas que me taxam, né, as caixinhas que me colocam, elas são muito gritantes para mim, porque eu acho que acontece muito um fenômeno que acontece parecido com os escritores negros, que é colocar todo mundo no mesmo balaio, assim. E escritores nordestinos, literatura regional. E esse negócio de literatura regional me incomoda. É absurdo. Absurdamente, porque todo lugar é uma região.
Ainda mais um país desse tamanho, né? Por que só o Nordeste é região? Por que o que eu escrevo é regional, mas o que está escrito por paulistas não é regional? Exato. Sabe? Então, aqui, pra mim, isso aqui é uma região também, porque eu não vim daqui. A região sudeste, de sudestinos. Né? Então, eu me vejo sempre colocada nesse lugar do outro, com esse distanciamento e com uma certa exotificação da coisa toda, tem uma espécie de fetiche do que se espera que eu vá retratar na literatura. Às vezes eu nem escrevi aquilo ali, a pessoa fala, por exemplo, no meu livro mais recente, Corpo Desfeito, eu não vejo aquela família como tão pobre como as pessoas veem. E elas comentam em resenhas, tal, porque a miséria... gente, não tem miséria nenhuma nessa história. Elas passam por um perrengue financeiro ali, mas depois elas falam da ceia de Natal, falam de várias coisas, não tem miséria ali. Mas é o imaginário do que é o sertão. Exato. O sertão é a miséria, o sertão é a seca, o sertão é a carcaça de vaca. E é isso aí. Aquela carcaça na estrada, né? No chão rachado, né? Vidas secas, né? Isso. E eu cresci no sertão urbano. Meu sertão é outra coisa. O sertão é muitas coisas. Né? Então... É um sertão com universidade. Muitas. Tem muita universidade lá no Cariri, inclusive. E eu acho que tem essa coisa assim, não vamos deixar você passar daqui. Eu acho muito assim, que eu fiz as coisas... eu falei sobre isso numa entrevista para a Folha, enquanto eu participei da Flip, que eu me divulguei tão bem que já não dava para me ignorar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque tudo é feito para que os escritores fora do eixo Rio-São Paulo não encontrem êxito, não sejam lidos. Né? E eu cito muito o exemplo agora do Cristiano Aguiar, com Gótico Nordestino, que são, assim, um sucesso incrível, um livro maravilhoso. É uma pessoa que eu adoro. E eu vi pessoas falando assim, esse livro não é nordestino o suficiente. E ele até brincou uma vez, acho que no Twitter, que ele esperava, que ele acha que as pessoas esperavam que ele escrevesse um morcego feito de tapioca. Porque é muito ridículo esse clichê. E eu acho que literatura regional, pra mim, é uma coisa marcada do tempo, é um fenômeno, é uma coisa ali, contida num movimento, num tempo histórico. Né? O meu livro não cabe nesse rótulo, nem o do Cristiano. Né? Nem o da Socorro Cioli, Cabeça de Santo. Nem de muitas outras pessoas que não tem nada a ver. A Nina Risi, por exemplo, que traduz muito, que publica muito. Então, eu acho que falta ver a pluralidade que existe nesse mundo, né? Mas eu fico feliz por poder trazer o sertão para minha literatura, porque isso é muito intencional. Né? Eu escrevo localizado no sertão e escrevo com o vocabulário do sertão. Né? Eu uso o nosso sotaque do Cariri, especificamente. E essa é uma escolha estética que eu faço na minha literatura, porque eu amo o vocabulário de onde eu vim, né? Eu acho que é um vocabulário muito rico em imagens e metáforas. Sim. E uma mesma palavra quer dizer muitas coisas. Exato. Depende muito de como você coloca a palavra no que está dizendo, né? E eu acho isso incrível para a literatura, né? Gosto muito. Acho que esse é um ponto forte do tal do regionalismo. Que eu não gosto. Que a gente tem que fugir dele, né? E acontece também, tipo assim... vamos convidar você para falar sobre literatura regional. Vamos convidar você para falar sobre literatura no sertão. Vamos falar... Acontece muito isso que acontecia no começo da minha carreira, quando me convidavam para falar sobre mulheres. Eu só estava em mesas, em debates sobre ser mulher na literatura. E agora me parece muito que eu estou só em debates sobre ser regional, sobre estar na periferia, de certa forma, né? Me chamaram muito para falar sobre periferia no começo da minha escrita e tal. E eu não moro na periferia aqui em São Paulo. E eu fazia eu falava, gente, mas eu não moro na periferia. Por que vocês acham que eu moro na periferia? É por causa da minha aparência? Né? E aquele desconforto. Ficava aquele climão. Mas a gente tem que deixar o climão rolar. Para as pessoas se tocarem do que está acontecendo, sabe? Dessa automatização dos pensamentos, que não tem nada a ver com literatura, não combina. Não tem nada a ver com literatura isso, né? Um campo tão rico em criatividade, em possibilidades, e você pegar e só enxergar as coisas dessa forma tão quadrada, né? Não deixa de ser um preconceito, né? É um preconceito, com certeza. Com certeza. E a gente precisa falar mais sobre isso. Sobre essa discriminação contra
autores do Nordeste e do Norte, né? E do Centro-Oeste, Exato. né? Por que tem essa invisibilidade? Por que a gente é sempre o outro? Por que a gente é sempre a exceção, o fenômeno, né? Por que a gente não tá em pé de igualdade, assim? Não é a mesma coisa, né? E aí eu sempre devolvo essa pergunta, assim, porque a literatura é regional. E eu falo, todo lugar no Brasil é uma região. Exato. E dentro de uma região estão contidas várias regiões. E como se essa literatura regional fosse restrita só àquela região, né? Então, se você é nordestino, você vai escrever só para a região Nordeste, vai ser distribuído só no Nordeste, e você vai ser lido só no Nordeste. Não. A partir do momento que você publica uma obra, ela é do mundo, na verdade. Ela não é nem brasileira, ela é de onde as pessoas queira que ela seja, né? Sim. E onde as pessoas vão acessar, né? Porque a gente encontra no fator humano essa universalidade, né? Independente da geografia, do cenário, da ambientação, do vocabulário. Exato. Eu tô adorando esse papo, que a gente começou bem quente com ele, eu tô adorando. Porque exatamente por isso assim, que você tá trazendo, assim. E a ideia a nossa ideia aqui é sempre... A gente escolheu esse nome História Diversas, não foi à toa. O diversas é de diversas mesmo, é de diversidade. Então, assim, é muito bom assim, trazer uma pessoa com você com essa visão pra gente levar isso, né, conversar sobre isso com outras pessoas que eventualmente pode estar muito focada num universo mais fechado, né? Nunca parou pra pensar. Exato. O que eu acho compreensível, porque não é uma coisa que é de fácil acesso. O pensamento crítico também que tem que ser acessível. E isso não é de fácil acesso, né? E também tem a ver com repertório. E as pessoas, muitas delas não têm repertório. E esse não é um problema só de leitores que só leem certas coisas. Esse é um problema também de curadorias, de eventos, de prêmios, sabe? Repertório. É você conhecer a arte que está sendo feita além daquela bolha que você cresceu e aprendeu a ler, aprendeu a conhecer, e você parece que não expande, né? Você só fica nas mesmas coisas. Então, essa discriminação, não ter nordestinos, não ter mulheres, não ter pessoas negras, nem indígenas, nem do norte e tal, é falta de repertório. E como você pode trabalhar com arte e não ter um repertório? Não tem como. Principalmente um repertório que caracterize a diversidade brasileira. Sim. Né? Então é um problema que a gente tem que levantar, mas saber também que o pensamento crítico ele tem que ser acessível. Senão as pessoas não vão nem questionar, né? Como eu não questionei também, enquanto estava crescendo também. Não, acho que enquanto alguém não levanta a bandeira, você continua no marasmo ali, né? Você continua no óbvio, né? Então é muito bacana trazer esses pontos aqui. Obrigado por você estar aqui trazendo, discutindo isso com a gente. Eu acho que é tão importante para a gente como formação de cidadão, né? E tudo, e todo mundo que está aí vendo a gente, tenho certeza que há de concordar com isso. Uma outra coisa que eu queria entender de você falou que, né, começou a escrever a partir a partir dos cordéis e tudo, foi para contos e o romance. Como foi essa trajetória? E assim, e você se achou no romance? Vem mais romance aí? Eita, não sei o que acontece. Porque a gente te achou no romance, eu preciso te falar isso. Ai, que loucura. Então, eu cresci, né? Eu acho que as primeiras coisas que eu ouvi na minha vida e que eu me lembro são cordéis. Meu avô e meu pai são cordelistas, né? Então eu crescia ouvindo cordel e depois lendo cordel, assim que eu aprendi a ler. E foi uma formação muito importante para mim, porque eu considero, e eu não acho que é uma consideração pessoal minha, é um fato, literatura de cordel é poesia. É uma estética de poesia. E então, eu cresci com a poesia, depois eu vim a conhecer a poesia em verso livre, em outras estéticas e tudo, mas primeiro veio o cordel. E é uma coisa muito familiar para mim, em vários sentidos da palavra, tanto da família, que faz parte da tradição da minha família, quanto familiar no sentido de intimidade. Então, eu primeiro fiquei muito íntima do cordel e logo em seguida muito íntima da literatura. Eu conto essa história de quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos, estava vindo da escola
na garupa da moto do meu pai. E o cara iria aquela coisa que é quase uma Índia, assim, o trânsito e tal. E aí a gente parou no sinal e tal, e eu falei, pai, hoje na escola eu ouvi o poema do Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira. E eu adorei, nossa, que legal, né? E meu pai também escreve poema em verso livre e tal, e ele falou assim, você gostou de poesia? Então eu vou te falar uns versos de 2 poemas diferentes, pra saber se você gosta. E aí ele falou assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nossa, isso é poesia? Porque eu tava com a cabeça no Porquinho da Índia, né? E depois ele, calma, que eu vou te falar outro. Apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, que é o meu poema favorito da vida, versos íntimos. E eu fiquei, nossa, que nojo. Mas ao mesmo tempo aquilo ali foi uma coisa que me fascinou, que me assombrou de um jeito. A poesia me assombrou de um jeito que ela me pegou. E eu não tinha outra opção a não ser ler poesia. E aí eu pedi os livros do meu pai emprestado e eu comecei a ler todos os poetas brasileiros que eu posso imaginar. Álvaro de Azevedo até Paulo Leminski, todo tipo de coisa. Drummond, todo mundo. Imagina uma criança de 10 anos lendo Álvaro de Azevedo, né? Senhora. A loucura. Mandou bandeira. Não, Álvaro de Azevedo, a necrofilia rolando. E eu lá lendo, tá bom. Tá tudo certo. Então, a poesia veio primeiro. Entre os meus livros, depois do Heroínas, antes do Redemoinho, tem um de poesia, que é Um Buraco com Meu Nome. E então eu realmente passei por muitos gêneros, né? Mas sempre porque eu achei que eu podia. Né? Eu sempre tinha na minha cabeça, eu posso fazer o que eu quiser. E pode mesmo. Tá? No campo da arte, a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu sou uma pessoa que defende muito a ideia de que todo mundo pode escrever. Não é só quem cresceu lendo, não é só quem as pessoas acham que tem um dom, não é só quem tem certa idade. Você pode começar a escrever com 90 anos, se você quiser. Né? O problema é a gente entender que pode. Né? E eu falo muito sobre quando a gente era criança, né? Que a gente desenha, canta, escreve, cria histórias na cabeça, encena coisas quando a gente é criança. A gente pode fazer tudo que é artístico enquanto é criança. Mas depois que a gente vai crescendo, parece que a sociedade vai podando essas coisas na gente. E a gente deixa de ser um ser artístico, um ser que imagina coisas e mundos e tal. Então eu gostaria que as pessoas resgatassem essa criança interior que se permite criar, né? E eu acho que não é só sobre ter um país de leitores, que a gente precisa muito chegar a ser aí nesse ponto. Mas também é um país de escritores. Eu não sou essa pessoa que fala assim, nossa, tem escritor demais e leitor de menos. Eu quero que tenha escritor demais, porque nós escritores nos lemos também. Exato. Né? E tem que escrever vocês mesmo. Leem muito. Eu acompanho muitos escritores, vocês leem demais. É pra saber o que tá rolando, né? Conhecer as pessoas, ter referência do que tá acontecendo. Nossa, não copiar ninguém. Ou até copiar, se for necessário, né? Alguma coisinha ali. Um plágio leve. Maravilhoso. Você tocou num ponto ótimo, assim. Eu acho que você falou a questão todo mundo pode tudo, né? No sentido de se permitir, né? E eu super concordo. Eu acho que eventualmente tem uma barreira aí, que é a barreira do acesso, né? Então, a minha pergunta aqui para você é assim, eu imagino que você deve ter enfrentado, né, dentro dessa jornada aí de sair de uma cidade interior do Ceará para vir para uma cidade como São Paulo, né, se infiltrar aí nesse âmbito, vamos dizer assim, mais nacional, como você mesmo citou aqui, dos eventos, né, de tudo, de onde as coisas acontecem mais, eventualmente. Mas tem muitas meninas que estão com os mesmos sonhos que você. No interior do Ceará, no interior da Bahia, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, né? Que não precisa estar no interior do Nordeste, isso que eu quero dizer, né? Sim. Tem um desafio gigante até mesmo para quem está aqui, né? Dependendo da posição social, de onde essa pessoa mora e tudo. Que dica você dá, e eu vou usar as meninas, tá? Para essas meninas que tem o sonho de ser escritora, tem o sonho de produzir alguma coisa e que acordam de manhã e olham e falam assim, eu não vou conseguir, essa porta não vai abrir para mim. Eu acho que em primeiro lugar eu vou me colocar no nós. Tá.
porque eu me identifico muito com isso. Acho que, em primeiro lugar, nós temos que entender e aceitar que esse é um problema do eu também. Não é um problema só social, é um problema também do eu, que é causado pelo contexto social. Então, a gente desacredita da nossa capacidade, da nossa criatividade, e também a gente não se autoriza. É como se a gente mesmo atuasse como aquela polícia que não vai deixar, não pode, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Clube da Escrita para Mulheres, e é impressionante. Eu fundei ele em 2015, a gente está em 2023. Passei altos perrengues para manter ele vivo, Imagino. né? Mas desde 2015 até hoje, sempre chegam novas escritoras e elas sempre falam: eu escrevo desde X idade, mas sempre escondi. Sempre estava na gaveta, joguei fora, rasguei. Aí, agora eu escrevo, mas eu não posso me dizer escritora. Eu não consigo me falar escritora. E aí eu e a Ana Clara De Vito, que coordena comigo hoje, a gente entra todo com esse trabalho de falar sobre se você escreve, você é escritora. Não tem que ter uma publicação, não tem que ser em formato de livro, né? Pode ser online, pode ser cordel, pode ser zine, o que for, né? Não tem que ser por uma editora grande. Então a gente vai... Você faz o trabalho, inclusive, da psicologia ali também, né? Junto com o trabalho da escrita. A minha influência. A psicologia não sai de mim, né? Eu acho que é importante, porque rola ali uma rede de apoio e de identificação umas com as outras, mesmo com nossas muitas diferenças, porque é um negócio muito diverso. Como você falou, tem escritora da periferia, tem escritora de bairro nobre. E as duas estão com conflitos similares. E aí elas se encontram nesse conflito e elas conseguem resolver uma para outra. Bom ponto. Né? E eu acho que isso é muito rico, muito importante. E aí, desde 2015 até então, eu vi o nascimento de muitos livros, muitas publicações e antologias e coisas incríveis, porque elas começaram a ver que é possível publicar. Eu tenho muitos meios para isso. Exato. Eu não dependo de ninguém. Exato. Eu não tenho que esperar ninguém dizer que sim. Né? Porque eu levei muitos nãos e insisti, me autopubliquei. Então, a gente fala também sobre autopublicação. Eu não preciso ser essa escritora idealizada para que eu seja quem eu sou. Acho que ser quem eu sou é a melhor coisa que eu posso ser na literatura. Né? A minha autenticidade. Exato. A minha criatividade sem filtro. E aí elas começam a publicar e compartilhar e criar outros grupos. Então, muitas meninas que chegaram no clube, muito solitárias, falando: eu não conheço ninguém que escreve, então para mim é muito difícil. Hoje fazem parte de coletivos de autoras, clubes de livro. Que demais. Isso é muito incrível. Eu acredito muito nesses espaços coletivos e na coletividade como um todo, como uma maneira de transformar essa realidade que a gente quer tanto mudar, né? A visão coletiva é o que faz as pessoas se fortalecerem para que elas consigam crescer o individual também. É uma troca, né? E então acho que começa daí. A primeira coisa é refletir e saber que você não é sozinha nesse lugar. Você não é a primeira, infelizmente não vai ser a última, mas procure outras autoras que estejam falando coisas parecidas sobre a trajetória delas, né? Eu sempre conto a minha trajetória em todo lugar que eu vou, fica até, né? Mas sempre tem quem não me conhece, então vale a pena falar. Sim. Mas eu sempre conto porque eu quero que outras pessoas vejam qual foi esse caminho, né? E se sintam na possibilidade também. Né? Eu acho que isso é muito encorajador. Sim. Para mim teria feito muita diferença em muitos aspectos, não só assim, vou começar a publicar cordel logo, vou começar a compartilhar logo, mas na minha autoimagem, na minha visão de mim mesma, na minha autoestima, na minha confiança. Se eu tivesse visto antes mulheres como eu publicando, muita coisa na minha vida teria sido diferente, sabe? Até pelo conteúdo do que era publicado, né? Do que é publicado. Então eu acredito muito nisso e eu espero que as pessoas elas desenvolvam pela literatura uma visão coletiva das coisas. A literatura não é uma coisa solitária, é uma coisa coletiva. Exato. A sua leitura sozinho na sua casa é uma leitura coletiva. Você está lendo um mundo cheio de pessoas e de referências, Exato. Né? Então acho que é por aí. Nossa, maravilhoso, amei as dicas, amei o ponto que você trouxe sobre a questão do ponto comum
que não tem a ver só com a questão social, né? Então, eu achei isso maravilhoso, porque as angústias são muito parecidas, né? A questão da segurança, né? A questão de achar o seu caminho, o seu estilo, o seu jeito ali. Eu achei incrível esse ponto que você trouxe. Eu acho que é uma outra visão aí também. A gente falou bastante aqui já da questão, né, de mulheres negras, a própria comunidade LGBTQIA+. A gente vê, obviamente, aí uma evolução, né, desses gêneros aparecendo muito mais, né, do ponto de vista literário. Mas você acha que ainda tem uma invisibilidade, né, para esse universo dentro do contexto literário? Acho. Eu vejo algumas pessoas que pesquisam, especificamente a literatura, fazendo esses cortes, né? Esses nichos. A Natália Borges Polesse, por exemplo, ela tem uma pesquisa muito ampla sobre literatura publicada que fala sobre relacionamentos entre mulheres, lésbicas e bissexuais, né? E é um exemplo, né, de uma pessoa que faz isso. Mas eu acompanho muitos trabalhos acadêmicos sobre literatura, né? Eu sempre vejo onde eu sou citada. Eu gosto de ver o que está acontecendo, né? Eu gosto muito de estar atualizada. E sei lá, um exemplo. Com o Corpo Desfeito, as pessoas falam muito sobre a coisa do abuso infantil. Sim, porque é isso que eu queria como ponto principal. Mas a maioria ignora totalmente o relacionamento entre as amigas, né? Eu acho que tem um desconforto também. Isso rola como um desconforto de falar sobre isso, até às vezes não sabe nem como falar, nem como abordar. Então, e também acontece muito de as autoras, principalmente, lésbicas e bissexuais, e negras e nordestinas e tal, que estão publicando muita coisa interessante, muito incrível, elas estão publicando por editoras muito pequenas ou independentes, e elas não chegam nos lugares que os leitores geralmente acessam. Né? Então fica essa falta do repertório. Sim. Né? Não está em destaque nas livrarias. Exato. Né? Então quando a gente vê em destaque na livraria, é um milagre, assim. Exato. Por isso eu fiquei tão feliz com o prêmio da Luísa Romão, o Jabuti dela, duplo, porque eu fui pro lançamento da Luísa Romão, ela independente, ela declamando os versos dela, foi um super evento, assim, num Sesc, e ver essa trajetória é muito inspirador, sabe? Ver essas mulheres conseguindo chegar em outros lugares. Mas eu queria que a gente não precisasse chegar nesses lugares para ser lida. Né? Eu queria que esses temas e essas personagens e as próprias autoras, elas fossem lidas mesmo que elas não tivessem na grande editora. Mesmo que ela não fosse ganhadora de um prêmio, como a Monique Malcher, que ganhou o Jabuti com Flor de Gume, que foi eu que editei no selo Ferina. Ela ganhou o prêmio e aí ela passou a ser muito lida, e aí muitos clubes e tal. E ao mesmo tempo que isso é lindo, me dá muita raiva. Exato. Tipo, precisa dessa vitrine, né? Pra poder acontecer. Porque já era um livro maravilhoso antes. Exato. E a gente já estava divulgando, já estava rolando. E as pessoas que viam o livro nas redes sociais, mas não vou ler esse aqui, agora eu vou ler esse aqui. Publicado pelo grande autor fulano de tal, que eu sempre leio os livros dele, a mesma coisa Ou de uma sempre. grande editora, né? Então, essa provocação a gente tem que fazer sempre, porque tem muita coisa incrível sendo escrita fora do óbvio. Exato. Né? E acho que a gente precisa ter repertório, a gente precisa ter referência, a gente precisa... A literatura que sempre fala sobre as mesmas coisas, se passa nos mesmos cenários, tem os mesmos personagens, ela não é uma literatura criativa. Exato. Então, esse é um problema de criatividade. Exato. E aí, tendo acesso a essa diversidade de personagens, regiões e cenários e vocabulários, que a gente realmente se diz um leitor que é criativo, que tem repertório, que consegue imaginar mundos, que consegue se relacionar com a palavra. Né? A palavra brasileira ela é muito potente. Eu amo o português brasileiro. Tem uma paixão absurda. E... A gente tem a palavra saudade, né? Entre outras, como molesta, por exemplo, que é uma das minhas favoritas. E acho que a gente perde muito quando a gente só lê um tipo de vocabulário, sabe?
a gente deixa a literatura menos diversa, né? Essa Sim. é a verdade. E na é hora que a gente isso é uma exclui mentira. tudo isso, né? E é uma visão mentirosa, porque não é assim que Mentirosa. não é assim a existência real da literatura brasileira. Né? Então eu gostaria que as pessoas se relacionassem mais com que elas não têm o hábito de se relacionar. E aí elas conseguissem encontrar essa identificação humana com personagens que não se parecem com elas. Né? Assim como eu fiz esse movimento enquanto eu estava começando a ler. Porque, sei lá, uma das minhas histórias favoritas da vida é O Senhor dos Anéis. E eu amava do fundo do meu coração e me identificava horrores com o Legolas, que é um elfo, né? E além de ser um homem, é um elfo. O que eu tinha a ver com ele? Nada. Mas essa coisa humana, o sentimento, os conflitos, a personalidade, isso que faz a gente se encontrar. Exato. E é isso, esse é o poder da literatura, o encontro humano. Então, quando um homem hétero e branco de São Paulo se identifica com a Amanda, que é a minha personagem, é uma menina de 12 anos, não sei a sexualidade dela, tá descobrindo ainda, né? Do interior do Ceará, do sertão. Quando ele se identifica, essa conexão, ela é muito linda. Ela é muito poderosa e ela é muito curativa também, dependendo do tema, como é o caso da história dela, né? Sim. Então, não sei, eu me empolgo muito. Me empolga muito. Eu quero ver isso acontecer, assim, porque mudou minha vida. Exato. Ter acesso a isso, sabe? Não, isso você pode ter certeza que também está mudando a vida dessas pessoas que também estão acessando a isso, né? Sim. Como você falou, um homem branco, hétero, se envolver com uma história, né? Se envolver no bom sentido, né? Se identificar com uma história como essa, né? Sim, um dos livros que eu mais amo atualmente, né, no contemporâneo, é Crocodilo. E Crocodilo ganhou uma PCA no mesmo ano que eu. E é um livro com um homem branco, hétero, contando a história. E eu amo aquele livro demais. Eu não deixei de me identificar com personagens homens, porque eu tenho acesso a outras coisas. Né? Eu continuo me encontrando com um ser humano. E o convite é todo mundo a fazer isso, né? Sim. Você não ficar ali só no seu mundinho, né? Não perde nada, só você acrescenta. Só ganha, você só acrescenta. Verdade. Bom, falando aí nessas histórias, né? Essa literatura mais periférica, né? Que infelizmente ela fica mais escondida em todos os aspectos. Você publicou uma obra que eu achei maravilhosa, né? Que conta a história que chama Heroínas Negras Brasileiras, né? E conta a história de mulheres negras que fizeram coisas incríveis, né? Do ponto de vista literário, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, e que basicamente sumiram. As histórias das mulheres em geral foram apagadas, né? As mulheres negras, então, elas foram queimadas, né? Se a gente puder dizer assim, porque elas viraram cinza, né? Então acho muito legal quando você resgata, você traz aqui essa referência, e você mesmo falou, né, da Dandara, da Carolina Maria de Jesus, enfim, que eu sou muito fã. Conta pra gente assim, de onde nasceu e qual foi a ideia de resgatar essas histórias. Quando eu comecei a escrever cordel, eu já falei pro meu pai que eu queria escrever cordel. Eu queria dar continuidade à tradição da minha família no cordel, mas eu queria dar continuidade à tradição da forma poética do cordel, não aos temas. Porque eu estava cansada de ler sobre as mesmas coisas, com os mesmos homens sendo os protagonistas, heróis, e as mulheres sendo tratadas como lixo. E pessoas negras, então, nem se fala. Isso está retratado até nas capas dos cordéis. Muito estereotipado, muito, muito machista. Então, eu falei, eu quero escrever coisas diferentes. Eu estava num momento da minha vida que eu estava descobrindo o feminismo, descobrindo discussões sobre direitos humanos. E descobrindo os meus conflitos com a minha identidade racial, o meu lugar no mundo. Então, quando eu comecei a descobrir essas histórias, dessas mulheres negras, também foi um processo transformador para mim. Foi muito importante para mim. E eu pensei, nossa, se eu tivesse lido sobre elas, sobre uma delas que seja, na escola, que era onde eu deveria ter aprendido sobre elas. Exato. Quanta coisa teria sido diferente para mim. E eu cito muito a Teresa de Benguela. Hoje, felizmente, a gente tem uma data para ela, que é o 25 de julho, Dia da Mulher Negra e Teresa de Benguela. E ela foi uma rainha num quilombo
no Mato Grosso, e esse quilombo tinha parlamento. Esse quilombo produzia as próprias armas e comidas e tecidos. E como assim isso aconteceu dentro do Brasil, no período da escravidão, e isso não é ensinado na escola? Porque a gente aprende todos os casos amorosos dos imperadores e a gente não aprende sobre Teresa de Benguela. Exato. Sabe? Então, eu pensei, eu preciso usar a minha pequena plataforma, na época era uma pequeniníssima plataforma, mínima, mas eu acreditava muito, sabe, assim, no que eu podia fazer. Eu tinha essa fé em mim que eu nem sei de onde eu tirei. Eu acho que eu tirei da compreensão de como isso não era sobre mim. Era sobre todo mundo. Então, eu pensei assim, eu vou escrever essas histórias porque elas são importantes para que todo mundo conheça. Faz diferença na nossa humanidade, na nossa formação como ser humano. E outras meninas vão ter contato com isso. O meu sonho era chegar nas escolas com os cordéis. E aí eu comecei a publicar... Outras meninas e meninos, né? Sim. Também é importante. Outros porque os meninos também estão viciados com a coisa da literatura patriarcal, branca e tudo. E eu sempre falo assim, que o problema do racismo também é um problema de referência, de iconografia de pessoas negras. Porque, voltando para a escola, na escola a gente aprende que as pessoas brancas fizeram tudo pelo mundo. Descobriram tudo, inventaram tudo, lutaram todas as batalhas pelos direitos humanos. Exato. Enquanto as pessoas que não são brancas fizeram tudo isso em outros países, em outras regiões do mundo, e elas não são acreditadas, citadas, reconhecidas. E essa falta de enxergar pessoas que não são brancas como agentes de transformação na humanidade, como pessoas criativas, inteligentes, isso faz com que o racismo seja enraizado desde criança. Porque a gente aprende desde criança que as pessoas que não são brancas não fizeram nada pelo mundo. Nada. E isso é mentira. São invisíveis. É uma mentira terrível. Quando eu aprendi que isso era mentira, eu fiquei revoltadíssima. Nossa. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso, eu passei por uma fase de revolta. Nossa. E ainda eu já superei. Hoje eu sou muito mais light. Mas eu passei por um tempo ali que eu era pauleira. Porque eu tava com muita raiva disso. E aí eu fiz esses cordéis, eles fizeram muito sucesso. Quando ainda eram só folhetos, né? Os folhetinhos mesmo, que eu vendia a R$2 pelas redes sociais. E eu cheguei a vender 20 mil cordéis num ano. E eu que montava, eu que grampeava, eu que enviava, sabe? Assim, fiquei até com problema no pulso de tanto fazer. E aí eu comecei a apresentar para editoras, né? Olha, e aí eu mostrava os recibos, né? Gente, olha aqui, tá dando certo, tá? As pessoas querem ler sobre isso. Mas era só não atrás de não. Era só não atrás de não. Mas eu acreditei muito que... Mas só um parêntese, desculpa. As editoras também, muitas vezes, com lideranças masculinas, brancas. Então, sim, que não enxergam a relevância disso. Né? Eu acho que hoje isso melhorou, mas em 2015, que foi quando eu comecei a oferecer, né, e tal, não, era terrível. E eu ouvi muito assim que não tinha mercado para isso. Não tem mercado pra isso, não tem interesse nisso. Gente, mas eu vendi 20 mil cordéis sozinha. Como não tem interesse? Grampeando em casa. As pessoas pagam por um folheto e tal. E aí depois eu consegui que a editora publicasse, né? E ele foi um grande sucesso e até hoje tá aí vivíssimo. Provando que tem interesse não só nas histórias dessas mulheres, porque são a história do Brasil. E eu vou além, elas são a história do mundo. Exato. E também tem interesse pelo cordel. E eu acho isso incrível. As pessoas comentam sempre. Duplamente incrível. As pessoas sempre comentam, eu nunca tinha lido cordel, eu nunca tinha entrado em contato com a literatura dessa forma, eu nunca tinha lido uma história contada em cordel. E eu acho isso, não sei, é uma realização de um sonho pra mim, que eu não tenho nem palavras, porque eu consegui chegar nas escolas. E aí, sempre que me mandam um trabalho escolar que foi feito a partir dos meus livros, eu fico, nossa, toda vez eu choro, toda vez eu vou lá e escrevo um textão, porque acho que o maior reconhecimento e o maior elogio que um escritor pode ter na vida é chegar na escola. Então, ter realizado esse sonho é porque ele é um berço, né? Literalmente, né? Foi ali que eu descobri a literatura, né? Eu descobri a literatura na escola. Você chega ali, tá chegando na base, na origem, né? A partir dali que você leva toda a referência, né? Sim. A gente passa muito tempo na escola, né? Muito tempo, literalmente, né?
Bom, e aí falando dessas mulheres negras maravilhosas, brasileiras, e o que você falou também, quantas outras também fora do Brasil, né, em outros países também, onde a gente sabe o papel da mulher e a dificuldade da mulher colocar a voz, né? E aí eu vi que você acabou de fazer a orelha de um livro de uma escritora que eu amo, africana, de Moçambique, que é a Paulina Chiziane. Balada de Amor ao Vento. Não é essa edição especificamente, é a edição que acabou de ser lançada no Brasil, mas é uma escritora que eu gosto muito, e você já vi você postando também algumas coisas dela. Conta pra gente um pouquinho como foi escrever uma orelha de uma obra da Paulina. Nossa, que tremelique quando eu recebi o convite, porque eu amo a Paulina. Ela foi uma das primeiras escritoras negras que eu descobri na vida. Uhum. A primeira foi a Conceição Evaristo. Ai, e tem só apenas uns 6 vídeos meus chorando por causa da Conceição Evaristo no YouTube. O primeiro livro dela que eu li, eu não conseguia. Sempre que eu falo sobre ela, até agora já acostumei um pouco, mas sempre que eu falo sobre ela, chorava. Sempre. Até na Flip chorei. E porque ela foi a primeira que eu descobri, né? E aí com ela vieram outras, e a Paulina foi uma delas. E eu lembro muito, foi muito marcante pra mim, uma entrevista que a Paulina deu, em que ela falou que estava desistindo de escrever. Que ela não ia escrever mais, porque em Moçambique era muito machista. E não tinha reconhecimento. E eu fiquei desolada. Nossa, como não assim? Faz isso com a gente, Paulina, por favor. E que bom que ela mudou de ideia, Nossa, né? Mas eu entendo o que estava acontecendo com ela, assim, né? Mesmo que a gente esteja em realidades diferentes, mas eu entendo parte desse sentimento. Então, ela é uma grande referência para mim. Eu amo a literatura dela, eu acho muito peculiar. Ela tem um estilo só dela. E Balada de Amor ao Vento foi o primeiro romance publicado por ela e por uma mulher, né, em Moçambique. Então, meu Deus, eu vou escrever a orelha desse livro no Brasil. Que responsabilidade. Nossa, lindo demais. Eu lembro que eu fui pro lançamento dela aqui no Brasil, de um livro de poemas dela, e chegou minha vez na fila e eu dei o Heroínas pra ela, né, e eu fiquei, tem uma foto minha lá perdida no Instagram, eu super nervosa, e eu não sou de ficar muito nervosa, assim, mas é uma importância pra mim, enquanto mulher. É uma importância pra mim que tá no meu âmago, tá nos meus ossos, assim, a importância que essas mulheres têm pra mim. Sim. Então, foi muito massa. E ao mesmo tempo muito preocupada, né? O que eu vou escrever aqui? Que responsa. Nossa, é muito difícil. E eu escrevo muito orelha, principalmente pra autoras independentes. Sim. Eu sempre aceito. E aí, chegar assim, a Paulina foi muito, muito grande, né? E tem outras orelhas que eu escrevi que eu gostei muito, de autoras, por exemplo, da Michelle Zauner, do Japanese Breakfast, que fez a autobiografia dela, Aos Prantos no Mercado. Eu fiz a orelha também, amei, porque eu tô muito mergulhada assim, na cultura coreana, na literatura coreana e tudo mais. E também foi uma orelha que eu amei muito fazer. Mas a Paulina tem esse brilho. A Paulina é uma coisa. Eu encontrei com ela na Bienal, né? E assim, é um encanto, é de chorar, ela fala. E depois que eu vi ela falando, aí os outros livros que eu li dela, parecia que ela estava contando a história para mim. Eu fiquei lendo meio com o voice dela no livro. É maravilhosa demais. Eu acho que o pedido aí tragam todos os livros da Paulina pro Brasil, né? Sim, e me convidem para fazer a orelha. a Jaide para fazer a orelha, por favor, que vai ser sucesso, certeza. Eu li o primeiro livro dela que eu li foi o Alegre Canto da Perdiz. Eu fiquei assim, eu relia os textos, marcava, relia. Eu fiquei assim, completamente boquiaberto, assim. Realmente, ela é maravilhosa. Então tragam toda a obra da Paulina pro Brasil, editoras aí, por favor. Né? E dentro desse contexto hoje, assim, das autoras atuais, assim, além da Paulina e da Conceição, quem mais que você cita, assim, das autoras contemporâneas aí, que você gosta, assim? Que dificuldade. Eu amo a Mariana Henriques, a argentina. Vamos lá.
Eu amo as autoras coreanas como um todo. Porque eu acho que a literatura coreana escrita por mulheres, a qual eu tive acesso até então, é muito intensa, Sim. é super social, é super porrada. Eu não li um livro de autora coreana que não tenha sido uma grande porrada. Exato. E então eu amo muito, tô muito, muito mergulhada nesse mundo. Aí eu cito as minhas referências de autoria negra. A Fósforo tem trazido bastante, né? Apoiado bastante as autoras. Tenho minha coreanas. filha, né? E eu amei também o livro. Mas as autoras negras que eu cito muito no Brasil, além da Conceição, a Miriam Alves, a Esmeralda Ribeiro, a Ana Maria Gonçalves, que infelizmente é muito conhecida, né? Sim. A Luby Prates, a Nina Risse, que eu falei dela. Perfeito. E tem muitas outras. Eu organizei uma antologia chamada Poetas Negras Brasileiras. E tem 72 poetas. Uou. Nessa antologia. Bastante. Abre com um poema da Conceição Evaristo. E são autoras de 18 a 70 e poucos anos. Né? Perfeito. De várias regiões do Brasil. Então, tem muita autora. Muita coisa boa. Que eu leio e que eu recomendo. Então, acho que esse livro não foi porque eu organizei, não, gente. Mas é um livro muito legal pra quem gosta de poesia ou pra quem quer começar a ler poesia. Porque tem uma diversidade. E como chama o livro? Poetas Negras Brasileiras. Poetas Negras Brasileiras. Perfeito. E a organização sou eu, né? Tem uma diversidade muito grande de linguagens poéticas dentro da poesia, dentro dos poemas. Então tem para todos os gostos. Você vai gostar de algum estilo ali, alguma coisa, algum tema. Né? Bom. E eu penso muito nisso. E eu amo a Alice Walker, a Toni Morrison, né? Infelizmente morreu, mas eu já li todos os livros dela. Sim, é maravilhosa demais. Nossa Senhora. Já escrevi muito sobre ela. Deixa eu pensar mais. Brasileiras. As pessoas amam, tá? As dicas. Você pode dar quantas você quiser. As pessoas amam as dicas. Brasileiras. Eu acho que... Desculpa, eu acho que as pessoas amam as dicas. Às vezes as dicas começam a ficar mais repetidas, né? Então acho que na hora que uma pessoa como você traz essa referência... algumas das autoras que você falou, inclusive eu nunca ouvi falar, tenho que admitir isso. Então acho que isso é maravilhoso. É isso que a gente quer aqui. Entendeu? Vamos procurar elas, vamos né? procurar, sim. Vamos. Certeza que eu também vou fazer isso, tá? Sim. Eu amo de paixão, não só a autora, como a pessoa, Natália Borges Polesso, amo muito. Gosto da... não gosto não. A minha paixão da vida é a Gabriela Sotelo, que é uma autora independente. O livro dela é Ninguém Vai Lembrar de Mim, ganhou o prêmio Mix Literário, que é um prêmio LGBT. Maravilhosa. A própria Monique Malcher, né, que eu citei. Dia Nobre, que é uma autora da mesma cidade que eu. E olha, a gente tem um monte de coisa em comum. E as pessoas até fazem essa relação entre nós duas bastante. Ela tem 2 livros publicados, Todos os Meus Humores e No Útero Não Existe Gravidade. E ela fez... esses livros foram construídos, assim, mais ou menos, enquanto ela estava na mentoria comigo. Então, foi uma autora que chegou para a mentoria comigo e que eu me aproximei dela. E aí ela publicou e a gente virou amiga. E agora ela está aí no trabalho do romance e tal. E essa jornada da Dia é uma jornada que eu uso muito como exemplo de como é incrível o encontro entre mulheres que escrevem, como a gente pode impulsionar a outra, né? E tem um livro que é um dos livros da minha vida. A gente vai já falar disso aqui. Que é o Herdeiras do Mar. Eu esqueci o nome da autora. Ela não é coreana, mas se passa na Coreia. Olha, eu achei que ela era coreana. Não, se passa na Coreia do Sul, mas não é. E história de duas irmãs, né? Isso. É tristíssimo, né? Mas eu amo livro triste. Quem não ama? Eu amo tristeza nos livros, final ruim. Ai, meu Deus, eu amo um final ruim. Amo. Adoro. Então, a gente vai agora pro... A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Pra gente falar de 3 livros. Um pra enaltecer, um pra emprestar e um pra esquecer. Eita. É difícil, né? Porque é muita coisa pra chegar em um. Por isso que eu citar 2 em alguma das categorias, fica à vontade também. Tá. Um pra enaltecer. Eu vou enaltecer uma autora que não está nas grandes prateleiras. Adoro. Mas está em livrarias. Então procurem, que é a Gabriela Sotelo. O Ninguém Vai Lembrar de Mim. É um livro de contos super especial, assim, com a linguagem super única. Acho que a gente tem que ler essas coisas que fogem do moldezinho, do vocabuláriozinho, daquela coisa. Então é incrível.
E conheçam o Prêmio Mix Literário, né? Porque a partir daí vem muitas outras dicas de autores e autoras LGBT pra gente conhecer. Legal. Então, enaltecer a Gabriela. Para emprestar. Para emprestar. É um livro que deu uma polêmica aí recente, mas, como eu já falei, eu amo história que impacta a gente, que incomoda, que faz rachar as coisas todas. Uhum. E foi o meu livro favorito de 2022. Uou. Que foi Uma Vida Pequena. Uhum. Eu não li ainda, eu comprei esse livro ontem. Eu quero muito ler. Nossa. Ele é uma porrada, né? Não, você morre. Ele é enorme. Eu vejo os vídeos das pessoas chorando. Não, você tem leva uma 700 pancada páginas. com ele, você leva uma pancada com ele, você morre e você fica, o que aconteceu? É muito triste. É muito triste. É muito. A escritora é ocidental também, não é? Não sei. Não sei se ela é americana, mas ela tem um nome que me parece asiático. Na verdade, eu acho que pelo nome. Não tenho certeza. Uhum. Eu não fui muito mas atrás da é um autora. Fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. Eu não fui e é o muito... fenômeno do choro também. As pessoas choram literalmente. Eu chorei e eu não choro. Eu não choro nunca com nada, porque eu sou muito acostumada a entrar em contato com essas coisas que são temas difíceis e que são impactantes e tal, né? Mas com esse livro eu chorei. Com esse livro eu fiquei me sentindo muito tocada. Eu não fui muito atrás da autora. Eu fiquei muito no livro mesmo. E eu acho que é um livro que parece assim, que tudo de ruim acontece numa espécie de efeito dominó sem fim. E a gente entra muito na cabeça do personagem principal, assim. E é difícil entrar na cabeça dele, porque é um personagem que se detesta muito, que não se tolera, que se odeia. E você entende depois porque que tem esse sentimento todo envolvido. Mas é o que eu gosto de ressaltar, que a gente precisa ler a realidade feia. O que é feio, a gente precisa entrar em contato com o que é feio, e é difícil, e é dramático, e é triste, porque essa é a realidade. Então, aquele personagem, ele passou por um monte de coisa que a autora também, ela lascou mesmo. Ela foi sem dó. Mas... Eu quero muito ler esse livro, eu comprei ontem. Mas tudo aquilo é verdade no mundo. Nada daquilo ela inventou na cabeça dela. Tudo aquilo existe de verdade no mundo. Então, acho que isso aí é interessante. E aí, enfim, né? Polêmicas e polêmicas. Polêmicas, e eu adoro também as polêmicas. Elas são necessárias para discutir coisas que ninguém tá discutindo. Agora, para esquecer em que sentido? Só falar então aqui, que enquanto você estava falando, uma pesquisadinha aqui na autora. Então, o livro chama Uma Vida Pequena, e a autora é Hanya Yanagihara. Então, para todo mundo que está em casa aí, essa é a obra e essa é a autora, tá? Desculpa, agora para esquecer. Ela lançou um livro, saiu agora um livro novo dela no Brasil ao Paraíso, também, que também é outro tijolão. Opa! Ela gosta então do calhamaço. Sim. Agora, para esquecer, como assim? Me ajuda. É um livro. Me ajuda. É um livro que você não gostou, é um livro que que você tinha uma expectativa muito grande, acabou não acontecendo. Você parou no meio, você parou na página 13. Tipo, não foi. É porque é muito difícil eu falar mal de alguma coisa, sabe? É muito difícil. Eu procuro sempre falar bem das coisas que eu gosto, assim. Bom, gente, vão me matar. Vão me eu vou me queimar. Mas tudo bem, vamos lá. Coragem. Eu acho que a gente pode esquecer já Monteiro Lobato. Pode esquecer já. Já deu. As gerações que gostavam dele já foi. A minha geração de 30 anos, você tem 32. Eu nem cresci com muito Monteiro Lobato, só vendo na televisão, assim, um Sítio Pica-Pau Amarelo, não li nada sobre ele, nada dele. Quando fui adulta é que eu descobri que ele era um tremendo, horrível racista, apoiador da Ku Klux Klan, que era um eugenista, tudo que não presta, e tem livros com muito racismo. E eu acho que tem coisa melhor para as crianças hoje em dia, tem muita coisa muito mais legal e criativa e divertida. E inclusiva, e que tem personagens que parecem com as crianças e que trazem temas super, super incríveis. Assim, tem muita coisa incrível escrita para criança. Tem várias autoras e autores coreanos com livros agora aqui no Brasil infantis. Legal. Livro Imagem, que eu acho fantástico.
né? Então, acho que dá pra esquecer. Não é nem porque é ruim ou bom, né? Exato. Isso não. Acho que é porque a gente pode evoluir em outros momentos, outras coisas. A gente não precisa só ficar preso nos clássicos. Concordo. E aí um ponto, é até legal isso que você tá falando também. É muito legal essa coisa da gente ter essa literatura também vinda de fora, para também não ficar com uma visão só nossa, né? Uma visão muito brasileira da coisa. Por exemplo, a Andrea falou que tem um livro dela, que ela também lançou um livro, a Andrea Del Fuego, né? Lançou um livro infanto-juvenil que está sendo lançado na Argentina. É muito legal, porque as crianças da Argentina vão ter acesso a uma ideia partida de um escritor brasileiro, né? Que eventualmente vai trazer alguma... Vai tocar em algum ponto ali que eventualmente os escritores do país local não estão tocando, né? Sim, sim. E eu acho que é isso aí. Vamos conhecer o contemporâneo. Vamos conhecer os autores contemporâneos pra gente ler. E também porque é muito legal quando a gente conhece os autores contemporâneos, porque a gente pode chegar perto dos autores contemporâneos. A gente pode conhecer e conversar com eles. A gente pode não só pedir dedicatória no livro, a gente pode se relacionar com escritores contemporâneos, né? A gente pode perguntar coisas e ter relação e apoiar o trabalho. Imagina só que legal, sei lá, se você é muito fã de Clarice Lispector, se você fosse contemporânea a Clarice Lispector e você pudesse apoiar o trabalho da Clarice porque você amava demais o que ela escrevia. Como isso seria incrível. É como eu me sinto, sei lá, com a Lady Gaga. Eu me sinto... E com BTS. Eu me sinto assim, fãzona, louca, desesperada. E eu amo que eu estou viva no mesmo tempo que eles e que eu posso me relacionar e que eu posso saber as coisas e apoiar, sabe? Então, isso ainda é muito maior quando a gente fala de autores brasileiros contemporâneos. Exato. Porque a gente precisa de apoio. Sim. De leitores, sabe? Então, apoio de leitores, apoio financeiro também, né? Então. Todo mundo, no final do dia, ali tem continhas para pagar também, né? Então, assim, não é para abandonar. Não tô falando para abandonar os clássicos. Exato. Mas, assim, inclui o novo. Inclui os de agora. Você vai gostar tanto, vai ser tão legal. E... Você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Não é verdade? Eu acho isso massa. Eu priorizo ler literatura contemporânea. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero conhecer as coisas que estão ressonando nas pessoas. E quero falar com os escritores, né? A Natália Borges Polesso lançou um livro infantil também, Formiguinhas. Esse eu não conheço. Então... Fica aí, gente. Fica as dicas todas. Seu filho não vai morrer se ele não conhecer Monteiro Lobato. Ele vai adorar conhecer o Formiguinhas da Natália. Exato. Vamos incluir mais coisas nessa sexta? Eu vou lançar o livro infantil. Mentira! Em breve. Eba! Está nos trabalhos aí. Ansioso já pra ver. Nossa, certamente vai ser lindo. Ser cordel também. Esse contexto inteiro vai ser maravilhoso. Então conta pra gente assim que você lançar, tá? Pra gente... ir correndo comprar. Vamos falar um pouquinho aqui do Corpo Desfeito, que eu amo, sou suspeito para falar, tá? Já fiz vídeo nas minhas redes sociais, já fiz um vídeo pro TikTok onde eu falo basicamente dele. Então eu sou mega cabo eleitoral aí dessa obra. Conta um pouquinho pra gente então da história, de onde ela nasceu, de onde ela veio e o que você trouxe para cá efetivamente. Então, eu queria falar muito sobre alguma coisa que me incomoda demais e que me inflama muito. Quando eu comecei a pensar em escrever um romance, foi porque a minha editora maravilhosa, infelizmente não é mais minha editora, é a Luara França, ela falou, vamos escrever um romance, vamos, né? E eu, será que eu consigo? Porque eu sou muito, pra mim é muito mais fácil o conto, a poesia. E aí eu, não, vou lá. Mas o que é que me inflama? O que é que me dá paixão? No sentido assim, eu preciso falar sobre isso. Isso mexe muito comigo. Eu queria que fosse assim. Independente do qual é o assunto que está em voga no momento, na literatura. Independente disso, eu quero escrever o que me inflama. E aí eu desde a faculdade de psicologia, o tema do abuso infantil é um tema que me move muito. Eu tive muito contato com muitos casos de negligência, de violência. E sempre foi uma coisa que me
me chocou muito, que sei lá, me perturbou muito. E ao longo da minha vida, eu fui me deparando cada vez mais com conteúdo sobre isso. Tem um filme maravilhoso libanês, Cafarnaum, ganhou um Oscar, que fala sobre isso. E o protagonista do filme é um menininho, né? Ele, inclusive, tem um momento ali que ele tem um discurso sobre... você não deveria ter metido se você não tinha condições de meter. Né? Assim, é uma questão super complexa, que envolve casamento infantil e tudo mais. E essa fala dele me levou à filosofia, a discussões sobre antinatalismo. E no antinatalismo eu aprofundei muito mais as minhas ideias e as minhas percepções e o conhecimento sobre negligência, abuso e violência na infância. E aí eu comecei a pesquisar casos reais, né, que foram publicados em livros e documentários. Então, quando eu estou falando do Corpo Desfeito, eu recomendo um documentário fortíssimo. Está disponível na Netflix, que é o Caso Gabriel Hernandes. Muito forte. E, assim, para quem acha o Corpo Desfeito forte e triste, porque a realidade... Eu sinto muito falar, gente. A realidade é muito pior. É muito pior. É muito mais criativa no sadismo. Então, é um documentário que eu recomendo pra gente ter esse choque de realidade, sobre a negligência até mesmo das instituições, mesmo quando a violência contra a criança é muito óbvia. O filme Cafarnaum, né? Eu li alguns livros, tem um que eu não sei o título em português, mas em inglês é A Child Called It. Uma criança chamada... tipo isso, né? Ele não tem um nome de pessoa, é como se fosse uma coisa, um animal. E é também muito forte. E eu li várias coisas, e pesquisas científicas. Li um livro que eu recomendo para todo mundo, independente se você teve uma infância feliz ou triste, que é O Corpo Guarda as Marcas. Eu recomendei recentemente no meu Instagram, fiz um textinho, mostrei um pouco dele. Leiam esse livro. Leiam de verdade, ele é muito importante pra gente, assim, pra gente entender quem nós somos. E também é um livro, lógico, científico, né? É um psiquiatra que escreveu. E aí eu tive contato também com o tema do estresse pós-traumático complexo, que é o estresse pós-traumático, que é desenvolvido quando a pessoa tem exposição a trauma durante a infância por muito tempo. Né? Não é aquela coisa, o soldado foi pra guerra e tá com estresse pós-traumático. É uma subcategoria, né? Uma coisa específica. E aí eu preciso escrever sobre isso. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 12 anos, criança. Eu me deparei com um caso de violência contra a criança que eu estava muito próxima. E eu lembro que esse menino apanhava muito. E ele chegou um dia que eu soube que ele apanhou de ser chutado na cabeça. E eu falei assim, não tem condição. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu liguei para a polícia primeiro. E a polícia me falou, liga para o conselho tutelar. Eu tinha 12 anos. Liguei para o conselho tutelar. Tal coisa, o endereço é X, acontece isso. Nunca teve uma visita. E a criança continuou apanhando e tal e tudo mais. Então, não sei, mexe muito comigo em muitos lugares, sabe, de quem eu sou. E eu queria escrever essa história e a protagonista de Corpo Desfeito, Amanda, chegou a um ponto assim na história que eu sentia quase como se fosse uma criança de verdade me falando para contar a história dela, sabe? Eu fiquei muito envolvida. É a história de uma menina que vive numa família super disfuncional, assim. A mãe dela trabalha demais e acho que é negligente com ela. A avó é uma pessoa cúmplice algumas vezes, né? Eu acho, né? Tem pessoas que não acham. Pessoas que acham que a mãe é só vítima, né? Eu não vejo assim. E... Aquelas, né? Tipo... Enfim, gente. Vamos discutir um pouco isso. E aí, porque é muito fácil você encontrar os vilões óbvios. Óbvio. Mas os abusos mais sutis para os olhos, como a negligência, eles não são tão fáceis. E ela tá nessa família, o avô tem problema com álcool, a avó é super abusiva, ela perde a mãe muito cedo e tem que viver com essa avó que é extremamente violenta
em quase todas as categorias de violência assim, que se pode cometer contra alguém, exceto sexual, se bem que tem uma coisa ali no livro que eu considero um tipo de violência sexual. Então é uma história sobre abuso infantil, é uma história sobre o lugar da mulher na sociedade, mas também o lugar da menina na sociedade, da criança menina. Como é ser menina nesse mundo? Como é ser criança nesse mundo? Um mundo tão adulto-centrado. Um mundo em que, se a gente gritar com um adulto em público, isso é assustador. Dependendo do que acontece, a pessoa é super condenada. Dependendo do que eu falar pra você aqui, se eu for grossa com você, se eu te xingar, se eu falar assim, não faça isso não, você é burro. Vai ser horrível isso, vai ser uma coisa terrível. Ninguém vai me achar linda e maravilhosa por fazer isso. Mas quando adultos fazem com criança, tudo bem. Porque cada um tem seu jeitinho de educar a criança, né? E ninguém se mete. Ridiculariza a criança em praça pública. Ridiculariza a criança, agride a criança. E tem uma coisa que eu acho muito emblemática, que é a ameaça, né? Então tem muitas crianças que crescem ouvindo: eu vou te abandonar. Se você fizer isso, eu vou embora. Ou pega suas coisas e vai embora. Ou então eu vou te expulsar de casa se você não fizer isso enquanto estiver debaixo do meu teto. Então, esses tipos de violência, esse tipo de coisas vão passando. Né? E essa educação, né, gente, violenta, ela vai se perpetuando. E é muito difícil romper o ciclo da violência. Então, eu queria escrever sobre isso, queria muito falar sobre isso, debater sobre isso, incomodar as pessoas com isso, incomodar quem é pai e mãe, e que está nesse lugar, assim, de negligência, de grito, de ameaça. Porque eu acho que tem tantos grupos sociais que a gente está falando a respeito de discriminação, de violência, mas as crianças não. Né? Recentemente teve um vídeo que viralizou de um pai batendo na filha no meio da praia. E todo mundo compartilhou muito indignado, o que eu acho, de certa forma, problemático, porque a criança foi exposta. Mas as pessoas filmaram o que estava acontecendo, mas ninguém foi lá. Ninguém fez nada, ficou todo mundo segurar filmando o cara, só. segurar o cara e falar para. Ninguém foi fazer isso. Ninguém se mete. E eu acho importante que uma criança como a Amanda, do livro, tenha a experiência de outro adulto chegar naquela dinâmica de abuso, interferir e falar: isso não é certo. Para que a criança veja que aquilo não é certo, para que ela não cresça normalizando aquilo. Sabe? Então, por isso que eu defendo, assim, a intervenção, de falar, de se meter. A intervenção no bom sentido, né? Da ajuda, da orientação, de mostrar o caminho. E quando a gente é próximo de alguém que está com problemas para educar uma criança, conversar a respeito, não se omitir, não, sabe, por mais incômodo que seja. Se fosse uma situação de violência contra a mulher, uma amiga nossa apanhando do marido, a gente não ia ficar, sabe, a gente, sei lá, não ia conversar com ela, a gente não ia denunciar. Como é que ia ser isso? Por que uma criança não é assim? Porque uma criança não merece esse mesmo lugar, né? Esse mesmo tratamento. Então eu queria trazer isso no livro, eu queria que fosse incômodo. Então é um livro que é triste, que as pessoas acham triste. E foi um livro que mexeu muito comigo no processo de escrita. Eu escrevi durante a pandemia. Se pra ler ele mexe, imagina pra escrever. Nossa, foi pesado, assim. Porque eu tava isoladíssima durante a pandemia. Porque eu tive câncer durante a pandemia. Então, estava tratando o câncer, estava isoladíssima, não saía para nada durante 2 anos. Até, assim, colocava no elevador e pegava quando subia. Não saía porque eu estava tratando câncer, né? Sim. E aí, eu comecei a fazer terapia durante a pandemia. E eu não falei de nada nessa terapia que não fosse sobre o livro. Toda a sessão era a terapia do livro, da obra. Eu, porque esse livro, porque a Amanda, porque a não sei o quê. E era só sobre isso. Chegou eu acho que foi tanto que a minha psicóloga foi ao lançamento, comprou o livro e avaliou com 5 estrelas na Amazon. Ela tava preparadíssima. Acho que ela pensou assim: coitada dessa menina, eu vou dar apoio, assim, do livro pra ela. Eu vou apoiar esse livro, porque foram 2 anos. Vamos mantê-la viva? Vamos fazer uma coisa aqui pra mantê-la viva, eu sei como foi esse livro, assim, em termos psicológicos pra essa pessoa. Vamos ajudar. Né? Foi meio assim. Maravilhoso. E mexeu muito comigo, porque eu tive que ficar mergulhadíssima na realidade. E a realidade é terrível, gente. Eu fiquei sobrecarregada. E também eu fiquei me questionando muito sobre minha criatividade, né? Eu vou ser criativa para colocar tortura? Eu vou ser criativa para colocar isso? Como isso? O que isso diz sobre mim? Isso diz alguma coisa sobre mim?
né? Muitas perguntas. Sim. Hoje eu estou com essas perguntas respondidas, até porque eu fiquei 2 anos até na terapia. Mas foi isso. Então eu entendo quando as pessoas falam. Tem gente que fala assim, eu li em poucas horas. Eu li num dia. E tem gente que fala, não, parei muitas vezes porque eu não consegui. Aí tem algumas avaliações que são assim, olha, a autora escreve muito bem, só tenho que dizer. Mas não sei quantas páginas de tortura não é para mim. Então, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente não pode ser confrontado com isso? Exato. É um espaço em que você pode sofrer e experimentar o sofrimento de uma maneira, de certa forma, controlada. Controlada e como aprendizagem também. É como ver né? um filme de terror. Você vai ter aquele sentimento do medo, do susto, do terror, mas você está num ambiente mais ou menos controlado. Exato. Isso pode te desencadear alguma coisa, isso pode trazer lembrança, pode ser difícil. Mas não é como você lidar com um caso real e não é como você ser vítima, né? Então, acho sim que a gente tem que pensar, principalmente se você foi vítima de abuso infantil, de algum tipo, ou se conhece alguém que foi, isso foi uma coisa que mexeu muito com você, dá uma pensada se é o que você quer entrar em contato. Mas se é um mundo em que você precisa descobrir ainda, se você não tem informação sobre isso, você não sabe muito bem como é, vá ser incomodado. Não precisa ser o meu livro, não. Tem muitos outros, né? Que eu acho que a gente precisa levantar para conhecer. Porque eu quero muito que essa discussão seja uma discussão social como ela precisa ser. Sim. Sabe? Mas é um livro aí que tem alguns alívios no meio da história, pouquinhos. São uns momentinhos, assim, de alívio. Porque tem uma relação de amizade bonita, né? Sim. Porque a Amanda é uma personagem que ela idealiza muitas pessoas. Sim. E aí ela idealiza muito essa amiga dela também. Foi até uma coisa que eu fiz, assim, tinha bastante diálogo entre elas. E aí eu falei com a minha editora, eu acho que eu vou tirar todas as falas, quase todas as falas da Jéssica, que é a amiga da Amanda protagonista, né? Porque eu quero que o leitor só conheça a Jéssica pelos olhos da Amanda. Porque a Amanda é essa pessoa que idealiza e encontra só o que é muito lindo nas pessoas. Né? Então vamos deixar a Amanda contar quem é a mãe, quem é a amiga. E aí a gente vai, pela história, julgar se é isso mesmo. Entender o que é isso aí, né? Mas acabou de voar um pelo do meu cachorro aqui. Eu vi voando. Vai aparecer na câmera aí. Eu separei um trechinho aqui. O livro inteiro é maravilhoso, mas eu separei um trecho aqui só para mostrar um pouquinho da referência aqui, da sensibilidade e tudo também com o tema. Que fala o seguinte: vó disse que seria melhor usar pequenos paninhos que ela costuraria, que essa era a forma modesta e me ensinaria como viver com certas restrições. E que assim não ficaria tão cheia de mim, tão segura e confortável, e que me faria ter mais humildade. Enquanto ouvia, rasgava as carninhas duras dos meus dedos. Era como tornar mais vazia, e oca, e murcha, uma menina de 12 anos que já se sentia cheia de buracos. Que coisa maravilhosa. Eu acho que a Amanda, ela tem uma maturidade e uma ingenuidade ao mesmo tempo. Exato. Porque ela percebia isso, né? Ao mesmo tempo em que ela é muito ingênua e muito romântica, né? Assim, com a vida, com as pessoas que ela ama. Porque ela é uma criança, afinal de contas. Esse sofrimento todo também trouxe uma certa compreensão e maturidade do que está acontecendo. É um conflito, né? E eu acho que esses conflitos de maturidade, esses conflitos de sentimento que ela passa, eles são muito reflexo da realidade. Porque a criança que sofre o que a Amanda sofre, por parte de um parente, por parte da pessoa que cuida dela, ela vive numa contradição muito terrível. Porque a pessoa que bate e que a criança tem que ficar lá parada, apanhando, ela não pode reagir, nem tem como às vezes, né? Porque o adulto é grande e a criança é pequena. Então tem que apanhar, esperar acabar. A criança que é abusada verbalmente, psicologicamente, aquela mesma pessoa que faz tudo isso contra ela é a pessoa que depois vem e dá roupa e dá comida. Então, é uma relação psicológica, uma relação de sentimento muito cheia de buracos e de contradições. Essa pessoa me ama ou ela me odeia? Eu sou uma boa filha ou sou uma má filha? Quem eu sou para essa pessoa? Sob que ótica, né? Ser boa ou isso. má. Né? E é desse jeito, né?
a mãe que bate e a mãe que depois vem e traz o almoço. Qual é a mãe de verdade? É a mãe violenta ou é a mãe que nutre? Né? Então, eu acho que a Amanda tem isso nela, essa contradição, assim. Eu, pelo menos, tentei muito, gente. Eu tentei demais, Não, assim. você conseguiu. Eu reescrevi muitas vezes esse livro. Eu reescrevi ele inteiro 3 vezes. Nossa. A única coisa que sobrou dele sempre foi o primeiro capítulo, o comecinho dele mesmo. Sempre foi aquele. Mas o restante, nossa... Voltou muitas vezes. Nossa, eu trabalhei nesse livro, viu, gente? Nossa, mas valeu a pena, viu? Que bom que você achou. Você chegou num resultado muito, muito, muito bom. Eu já falo, não mexe mais, tá bom? Se tiver reedição, deixa assim, tá maravilhoso. Não mexe mais, tá? Nosso papo tá chegando ao fim. Mas eu queria demais te agradecer pela conversa. Eu acho que pela referência, né? Eu estava assim muito, muito, muito ansioso de ter você aqui. Eu também. Porque eu sabia que ia ser uma conversa muito boa, que ia ser uma conversa que ia sair um pouco do eixo mais reto, né? Mais linear aí, que a gente está mais acostumado. E não foi surpreendente, porque você trouxe exatamente como eu pensava. Acho que, né, trazer os escritores que você trouxe aqui, que ninguém trouxe, pensamentos que você trouxe aqui, que outras pessoas ainda não trouxeram. Então, assim, primeiro eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente, por a gente ter tido essa conversa que foi, na minha opinião, maravilhosa. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente aí não vai avaliar de uma forma diferente. E aproveitar para parabenizar pelo seu trabalho, pelas frentes que você tem trazido, pelas bandeiras que você tem levantado, pela resiliência que você tem tido com os projetos. Você não me faz chorar, hein? Porque assim, a gente vê isso e a gente sente... E a gente sabe o quão é difícil manter todas essas coisas de pé, né? Então, assim, parabéns. Eu acho que você é uma pessoa que está fazendo muita diferença para a literatura, como mulher, como escritora, como pessoa, como tudo. Então, assim, eu estou feliz demais, assim, de ter você aqui e por tudo isso que você está construindo. E só a única coisa que eu peço não pare, continue nessa linha, porque a gente precisa muito de você. Não, muito obrigada. Amei muito e obrigada pela generosidade, pelo espaço, pelo convite. Eu acho que ter uma plataforma é uma coisa muito importante, por isso que eu levo tão a sério essa plataforma. Né, ser lida é uma coisa muito importante por tantas pessoas. Então, o que é que eu vou fazer com essa plataforma, sabe? Então, receber convite, encontrar espaços, é sempre um presente. Muito obrigada. Tô adorando o podcast, tô amando as pessoas que estão vindo aqui. Legal. E vou continuar acompanhando. E muito obrigada pela generosidade, assim, pela amizade. Eu acho que isso acima de tudo, uma demonstração de amizade. Sim, sem dúvida. E eu espero que as pessoas compreendam aí as minhas... Compreenderão, você pode as minhas coisinhas. E elas são necessárias, gente. Eu acho que se for para ficar falando só o óbvio, a gente nem sai de casa. A gente não sai nem da cama de manhã. Se for para falar o óbvio já está aí. Então a gente não precisa fazer mais nada por ele. Já é o óbvio. então a ideia aqui desse projeto é justamente a gente trazer questões que não estão sendo discutidas, que não estão sendo faladas. E é isso que a gente quer aqui. E eu acho que você personalizou isso de uma forma exemplar, brilhante, hoje aqui com a gente. Então, super obrigado mais uma vez. E eu queria agradecer aí, obviamente, todo mundo de casa que esteve com a gente aqui. A gente está preparando novos conteúdos aí também. Logo, logo vocês vão receber outros sininhos aí de outros conteúdos, né? Sempre levando para vocês aí de uma forma muito carinhosa, muito genuína. Enfim, só pensando em melhorar a vida aí da sociedade, dessas pessoas, né? Os nossos filhos, netos, tudo que está da população aí que está, da humanidade que está por vir também. Então, super obrigado. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook, Spotify, na Amazon Music, que a gente está sempre aqui
tratando desse tema com muito carinho aí para vocês, tá bom? Um beijo grande, muito obrigado por estarem com a gente aqui esse tempo e logo logo a gente se vê aí num outro episódio, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.